Então, aqui dando início, né, a primeira tarefa, basicamente, como eu disse anteriormente, é utilizar os recursos que já estão disponíveis, né? Então, tem vários fontes, vários detectores. Aqui no caso, a gente optou por deixar só um para facilitar, mas podem ter vários, né? Então, a ideia é que o usuário, o avaliador, que ele interage com o framework, né? Veja como é que faz as configurações, né? Executa, faça todas as operações mais básicas no próprio framework. Então, o primeiro passo, né, como disse anteriormente, é fazer o download do Compose e armazenar isso aí em algum local do seu computador, alguma pasta onde você vai trabalhar com a infraestrutura aqui do Observer. Então, eu já baixei, né, coloquei na pasta Observer-Almada, e aqui é meu Docker Compose. Basicamente, ele tem o meu serviço, em que eu tenho o Observer. Aqui já está uma imagem do Docker Hub, ele roda na porta 8000. Tem o próprio banco, que é um Postgres, e a configuração dele aqui também no próprio framework. E eu já trago algumas coisas setadas porque é o que a gente vai usar, né? Que são os alertas e os detectores dos alertas, certo? Então vamos fazer a execução dele. Então Docker Compose up. Aí ele vai fazer todo o carregamento. Então tanto do Postgres quanto do próprio Observer, perceba que ele já traz o que está disponível. No caso que a gente já colocou um, né? Que é o de alertas, tanto na parte de fontes como detectores. Aí você pode ter vários, ele vai listar todos aqui. Agora vamos acessar, né, como eu disse anteriormente, a porta 8000. Então, entrando na porta 8000, eu coloco aqui um login simples, né, que tem o intuito de posteriormente ter instâncias para usuários, mas aqui a princípio é admin, né, essa configuração mais básica, admin. Então, uma vez que você fez o login, essa é a cara do framework, né? Então, tem algumas informações aqui que o usuário pode ver. Então, a primeira parte é a parte das fontes, onde a gente tem os dados, e a segunda a parte dos detectores. Então, são aqui onde a gente faz as duas configurações. Posteriormente, a gente vai para a execução, que ela pode ser, né, N para N, então selecionar N fontes para N detectores e fazer todas as execuções de uma vez. Como também eu posso fazer uma detecção em pooling, que aqui, como eu tinha dito anteriormente, fica fazendo ali de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto para consultar uma determinada API. Então aqui eu configuro o tempo, só que aqui no caso não é de N para N, é de 1 para 1. Eu dou um start pooling, ele vai coletando as informações e depois ele dispara para o detector quando você pausar. E por fim, se quiser fazer análise do histórico de todas as detecções, tem essa parte também. Aí, como opções ainda, a gente pode limpar o banco, então eu pegaria todas as informações de fontes e detectores, como também fazer o logout. Então vamos agora para a execução. Então, como eu disse anteriormente, eram recursos já setados, né? Então, para a execução, você vai vir aqui em alertas, aí você pode selecionar, se quiser mais de um, só segurar o CTRL, que no caso a gente só tem um, porque ele já existe. Se eu quisesse adicionar, né, um novo, eu poderia ter a opção de dizer um nome e escolher um arquivo JSON com os dados, certo? Ou setar uma API, lembrando que tem que ser um método GET. E aí adicionaria. Para a parte do detector, também tem as informações aqui de configuração. E você seleciona o detector, no caso, na verdade, o antipadrão alerta excessivo. E dentro de alerta excessivo tem um detector. Então, seleciona o detector. Então, selecionou a fonte, selecionou o detector, aí eu venho para a aba de detecção. Então, uma vez que eu fiz isso, certo? Eu posso disparar a detecção. Ele trouxe aqui para mim. No caso, ele traz uma caixa dizendo o nome do antipadrão, a fonte em que você tinha esses alertas, né? O próprio detector, o nome dele,
quantos dados ele analisou, quantos desses dados eram antipadrão e quanto tempo ele fez isso. Então, como está tudo local, é extremamente rápido, né? Esses dados que tem esses quatro elementos são exatamente esses aqui, né? Em que eu tenho um CPU muito alto, problema de memória, problema no conexão com o banco, de alguns serviços, né? Cada um deles tem uma contagem. Perceba que esse primeiro tem 12, o segundo tem 5, o terceiro tem 7 e o quarto aqui tem 11, certo? O intuito, né, dessa detecção desses alertas é que cada elemento desse, né, como até expliquei aqui no texto, né, e vou explicar agora no vídeo, é que eles sejam gerados por hora. Então, esse aqui foi gerado na primeira hora, esse aqui na segunda, esse aqui na terceira, esse aqui na quarta. Então, seriam 4 horas de análise, e que cada uma dessas horas teve essa quantidade de alertas que foram disparadas, né? E tem alguns links na internet que diz que a partir de 10 alertas se torna muito alerta para um operador, né, trabalhar e conseguir resolver. Consequentemente, ele gera fadiga de alertas. Então, esse número é o número de 10 alertas, né? Então, como ele é de 10 alertas, esse detector que eu criei, ele funciona dessa forma. Então, valores, né, que são aí acima de 10, eles são considerados coisa demais. Então, muita notificação. Então, esses valores, né, no caso seria esse primeiro e o último, eles entrariam como alertas excessivos e esses outros dois não entraria, certo? Então, só para a gente conferir, a gente pode entrar aqui em detalhes e verificar que esse aqui detectou, porque tinha um 12, e esse detectou também porque tinha um, os outros dois não. Então, não foi detectado antipadrão nesses dois, foi detectado nesse primeiro e nesse último. Então, essa seria a atividade, né? É, escolher uma fonte, escolher o detector, perceba que também você pode aqui entrar e já ver algum desses dados, né, para ver o estilo. Se você não sabe qual é, aqui já porque já está pré-existente, mas você claramente poderia configurar e fazer a execução. Uma vez que fez a execução, a gente consegue comprovar que o observer, de fato, ele consegue detectar que tem antipadrão nesses dados. Se a gente quiser verificar o histórico, como a gente só teve uma execução, né, aqui configurar o tempo, aí você pode escolher as fontes que tem, bem como os detectores, e ele traz o histórico. Então foram 4 elementos no total, sendo que dois, né, não tinham e dois tinham antipadrão. Se a gente clicar, a gente tem a mesma visão da aba anterior. Então essa é a primeira tarefa.